Pois é, gente, depois de um ano de tensões no comércio global e de redesenho de acordos internacionais, o agro brasileiro fechou 2025 com resultados expressivos. E um dos setores que mais sentiu esse movimento foi o de frutas. Para entender o que está por trás desse crescimento e o que muda a partir de agora, a gente recebe hoje o Luiz Roberto Barcelos, diretor institucional da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas, a Abra Frutas. Seja muito bem-vindo, Luiz Roberto. Muito obrigado, boa noite, Camila, boa noite, Germano. Um prazer estar aqui falando um pouquinho de fruticultura com seus telespectadores. O prazer é todo nosso, Luiz Roberto. Vamos lá. O Brasil bateu recordes em 2025, tanto em valor quanto em volume de frutas exportadas, né? Além da questão cambial, qual foi o principal diferencial do produtor brasileiro para conquistar esses novos mercados e garantir esse crescimento de 12% em valor? Pois é, nós temos que lembrar que o câmbio ainda caiu, né? O câmbio ainda foi desfavorável até para exportações, mas realmente a gente vem crescendo muito e tem alguns fatores aí principais que a gente pode elencar aqui para os nossos ouvintes entender. O Brasil é um grande produtor de frutas, é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. Ele está atrás apenas da China e da Índia e está à frente até dos Estados Unidos. Mas quando você vai ver a comparação mundial de países que exportam, o Brasil é o 23º. Então nós temos 20 países que produzem menos que o Brasil, muito menos, e exporta muito mais. Então, a gente já tem um ambiente muito, um potencial, né, muito provável para as exportações, porque a fruta já está aqui. É só uma questão de mudança de cultura, porque nós temos um mercado interno muito grande que consome boa parte dessa fruta, mas é mudar a cultura do produtor para ele enxergar e começar a exportar mais. Então, hoje, apenas 3% da nossa fruta produzida aqui no Brasil é exportada. Então, a gente tem feito um trabalho Abrafruta junto com a Apex, o Ministério da Agricultura, e nos últimos 10 anos, que é da existência da Abrafruta, 12 anos na verdade, a gente praticamente dobrou, saímos de 650, 700 milhões para os atuais quase 1,5 bi, mas temos aí um potencial enorme para exportar muito mais. Com certeza. Aliás, por falar em fruta, quando a gente vai para o exterior, é completamente diferente, né? Você encontrar uma laranja gostosa aí, Brasil, um grande exportador de laranja, por exemplo, para os Estados Unidos. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre esse acordo entre Mercosul e União Europeia, que é apontado como um marco importantíssimo para o setor, né? Na prática, o que muda para o produtor e para o exportador brasileiro a partir desse acordo? Certo. Então, o que acontece? Nós estamos aí há 26 anos tentando fechar esse acordo. Para o setor da fruticultura, esse acordo é extremamente benéfico. Aliás, nós somos um dos setores que mais é beneficiado com esse acordo, porque a Europa é o nosso principal destino, 70% da fruta brasileira tem como destino a Europa, e a gente não tem uma concorrência direta com o produtor local, como acontece com outros produtos do agronegócio. Por exemplo, a gente só exporta frutas tropicais, cujo clima não permite a produção delas lá na Europa, como é o caso de manga, de mamão e do limão, e tem outras frutas que eles produzem, mas a gente manda na contra-estação. Nós estamos no hemisfério sul, eles estão no hemisfério norte, portanto, quando é primavera aqui é outono lá, quando é verão aqui é inverno lá. Então a gente exporta quando eles não têm condição de produzir naquele período. Então, por isso a gente não tem nenhum tipo de salvaguarda, nenhum tipo de problema. E atualmente nós temos uma tarifação de 10%. Na média, cada fruta tem a sua tarifação específica. A uva, por exemplo, é 14%, o melão é 9%, mas na média dá uns 10%. E isso realmente encarece a nossa fruta, porque quando ela chega lá, essa tarifação é calculada não só em cima do valor que o importador comprou a fruta, mas também em cima do frete. Então ele tem um peso grande, fica mais caro para o consumidor. E o outro problema que a gente vinha sofrendo é que os nossos concorrentes, que também exportam esses produtos, como o Chile, o Peru, o Equador, a própria América Central, Costa Rica, Honduras, eles não têm esse nível de taxação. Então, a gente tinha também um problema de competitividade, a gente não tinha a mesma eficiência que eles. Então, por isso a gente está celebrando muito, a gente espera que realmente ele entre em vigor o quanto antes. Algumas frutas, como a uva, já vai cair de imediato, outras, como o caso do abacate, do limão, vão 4 anos, ou seja, tem uma redução de 25% a cada ano, o melão e a melancia vão para 7 anos, e a última é a maçã, que vai para 10 anos. Então a gente está comemorando muito, porque espera agora aumentar as exportações por conta desse acordo de comércio. Você estava dizendo agora que a gente está crescendo bastante, né? Agora, no ano passado, nosso mercado importante, que é os Estados Unidos, eles impuseram tarifas altas, no primeiro momento até 50%, e mesmo assim o Brasil cresceu bastante a exportação. O que explica isso? O Brasil abriu novos mercados
E também a gente soube que muitos produtores de frutas estavam com os navios ou aviões com caixas de fruta para ser exportada para os Estados Unidos, e algumas compras foram canceladas de última hora, até com risco de se perder. O Brasil perdeu muito com os Estados Unidos e precisou abrir outros mercados alternativos. Então, o mercado norte-americano corresponde por mais ou menos 10% do que a gente exporta. No ano anterior, né, essa tarifação ocorreu em 25, em 24 nós tínhamos exportado para eles algo em torno de 120 milhões de dólares, em cima de 1,3 bi que a gente exportou. Então é 10%. Isso não é um volume tão significante, mas a manga é uma fruta que estava mais exposta a esse risco de tarifação, porque 30% da exportação da manga vai para os Estados Unidos. Mas o que, para nossa surpresa positiva, ocorreu é que, embora a tarifação tenha ocorrido assim, já muito próxima, algumas semanas antes da gente começar a janela de exportação para a manga aos Estados Unidos, a gente conseguiu realmente performar. Não foi no mesmo volume, esses volumes caíram um pouco, mas os membros da cadeia acabaram abrindo mão um pouco. O exportador, o produtor de fruta, ele abriu um pouco mão da sua rentabilidade, o importador também, e o supermercado aumentou um pouco o preço lá. Ou seja, se esses três elos, cada um colaborou um pouco, no fim acabou ocorrendo as exportações, melhor do que a gente imaginava, não no nível sem a tarifação, mas ela ocorreu sim. Então, os Estados Unidos não é um principal comprador de fruta brasileira, menos mal, mas agora foram zeradas, a da manga, por exemplo, foi zerada, algumas não. O próprio melão que nós estamos vendo aí ainda não foi zerado, e o imposto do melão, para vocês terem uma ideia, é 28%, fora os 40%, né, que ainda tem hoje, e a melancia 16% mais os 40%. Então, essas três frutas, melão, melancia e uva, ainda não foram beneficiados por esse desagravamento. Mas, como é um volume pequeno, melão, por exemplo, é 3% que a gente produz e é exportado para lá, isso não vai trazer grandes impactos. E, obviamente, a gente está procurando novos mercados, mercados asiáticos, mercados do Oriente Médio, para que a gente não fique tão concentrado na Europa e que a gente dependa menos do mercado norte-americano por conta, às vezes, dessas questões geopolíticas. O Brasil, ele exporta também um volume razoável para a Europa, porque, inclusive, estão lançando aí novas linhas aéreas, acho que a Latam está fazendo isso, a Latam Cargo, abrindo aí ponte aérea aí, Recife-Bruxelas, e também tem agora também uma linha Campinas, Recife e Bruxelas, que facilita a chegada dos produtos lá fora. Qual que é a previsão que você está fazendo para que a gente aumente bastante a produção e a venda lá fora? A gente pode dobrar nossas exportações? Qual que é a previsão da Abrafrutos? Pois é, então, a gente, isso aqui nos últimos 12 anos praticamente dobrou. Isso ocorreu porque a gente abriu novos mercados. Aí é bom só a gente dar uma explicaçãozinha para os nossos ouvintes o que significa abrir novos mercados. Quando você exporta uma fruta fresca, existe o risco de uma praga ou uma doença, né, uma bactéria, um fungo, uma mosca, viajar e contaminar o país que vai receber. Então, isso é feito uma análise de risco de praga pelas autoridades fitossanitárias do destino, juntamente com o Ministério da Agricultura, e aí estabelece um plano de trabalho, um protocolo, que é o regramento para poder exportar para lá. E a principal praga que nós temos nas nossas frutas, chama Ceratis captata, ou mosca do Mediterrâneo, também conhecida como aquele bigatinho da goiaba, ele veio da Europa para cá mais ou menos 100 anos atrás. Alguém veio, num navio, provavelmente, e introduziu essa praga aqui. Então a Europa não pode colocar esse tipo de barreira, já que ela tem essa praga no seu continente. Por isso que a gente exporta tanto para lá, e por isso que a gente tem dificuldade de abrir novos mercados, porque esses países que não têm, fica com receio. Então, mas a gente tem trabalhado muito essas aberturas, cada vez mais, principalmente na Ásia, embora a gente tenha alguns problemas de logística para lá, mas eu acredito que em mais uns 4 anos, no máximo, a gente já deve estar batendo o segundo bilhão de exportação, o segundo bilhão de dólares. Isso parece muito, mas se você pegar o Peru exporta mais de 5 bi, só o Equador com banana é mais de 3 bi, a Colômbia também passa de longe esses números, a Costa Rica. Então, assim, a gente ainda está muito aquém daquilo que a gente pode fazer, mas estamos caminhando em passos largos, firmes. Todo ano a gente está tendo
esses recordes de aumento, e cada vez mais tem entrado empresas novas, frutas novas, destinos novos, e isso é bom a gente salientar, que significa mais emprego, mais renda, né, mais divisa vindo para o Brasil. E boa parte dessa fruta que a gente exporta, ela está na região do semiárido brasileiro, no Vale do São Francisco, onde a gente produz entre a Bahia e Pernambuco a manga e a uva, e também no norte, um pouquinho mais ao norte, na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, onde a gente produz o melão e a melancia na Chapada do Apodi. Então são lugares inóspitos para agricultura normal, muito seco, pouquíssima chuva, áreas arenosas, muito populosa. Então ela é também um grande veículo de desenvolvimento socioeconômico para toda essa região. Para quem está chegando agora, a gente está conversando com Luiz Roberto Barcelos, diretor institucional da Abra Frutas, entidade que representa os principais exportadores de frutas do país. Luiz Roberto, vamos lá. A Europa tem exigido cada vez mais certificações ambientais e rastreabilidade dos alimentos. Como é que a Abra Frutas está orientando os exportadores para que essas exigências não se tornem uma barreira técnica ao produto brasileiro? Certo. De fato, a partir do ano de 2000 para cá, ou seja, 25 anos atrás, antigamente não tinha nada disso, começou a se exigir essas certificações de boas práticas agrícolas. Começou chamando EUREP GAP. Esse GAP é Good Agricultural Practices, né? Quando isso começou, a gente realmente achou que era impossível a gente cumprir, porque você tem ali cuidar da parte ambiental, você só pode trabalhar onde você tem licença, outorga de água, a parte de segurança alimentar, onde você vai manusear, embalar fruta, os aventais, aonde os defensivos que você pode usar, quais são os resíduos que pode ter, e o terceiro é a responsabilidade social. Como é que você trata o seu funcionário, como é que você transporta, onde ele se aloja, qual é o alimento que ele recebe. Então, tudo isso que parecia um grande problema, hoje está muito claro que quem não se adaptou a essas condições saiu do mercado e foi embora, não tem mais essa possibilidade. E quem se adaptou, hoje tem produções de primeira linha, porque isso deu mais conhecimento dos processos produtivos e, portanto, trouxe um retorno positivo, sim. É óbvio que, às vezes, aqui lá, agora, recentemente, nós tivemos aí a França fazendo um barulho terrível que vai proibir a importação de frutas brasileiras que tenham moléculas que sejam banidas na Europa. Isso tudo já tem, isso não tem efeito prático nenhum. Nitidamente estão jogando para a torcida deles, porque isso não atrapalha em nada os exportadores de frutas brasileiras. Primeiro, como disse, a gente exporta quando eles não produzem, e a França também compra muito pouca fruta do Brasil, mas a gente já não usa, a gente recebe uma lista de quais são os produtos que a gente pode usar, qual a gente não pode usar, e qual é o máximo de resíduo que pode ocorrer. Então, você tem que obedecer os prazos de carência. Se você vai colher daqui a 10 dias, e o rótulo não permite que apareça um resíduo, você não pode utilizar. E para isso tem vindo novas tecnologias. A gente tem orientado a utilização de biológicos, por exemplo, né? Hoje você tem aí um avanço gigante na questão dos biológicos, seja no controle de pragas e doenças, seja na questão nutricional, com micro-organismos vivos, fungos e bactérias, ou macro, que são os ácaros, são as vespinhas. Então a gente tem acompanhado muito isso junto ao produtor, para que ele realmente se adapte a essas condições, e junto com o Ministério da Agricultura e o Ministério de Relações Exteriores, a gente acompanha essas negociações na Europa para que não venha realmente algo que seja impossível de se cumprir. Eles também não têm esse interesse, afinal de contas, muitas das frutas que a gente exporta eles não têm lá, e o consumidor gosta muito da nossa fruta. Então a gente também está um pouco, vamos dizer assim, blindado pelo consumidor europeu. Agora, com esse novo cenário, o Brasil consegue competir em condições mais igualitárias com outros grandes exportadores de fruta? Ou você acha que ainda existem gargalos importantes? Olha, já é um passo, realmente a gente, com essa questão da tarifação desequilibrada que a gente tinha, onde a gente tinha que pagar mais imposto que os outros, isso já era uma diferença grande, e muitas vezes são janelas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do melão, nós estamos vendo aí, que é o produto que eu trabalho. A partir de setembro, começa a esfriar na Europa, então a gente começa a exportar, abre a janela de exportação. Quando chega em final de janeiro, fevereiro, a América Central começa a produzir. Apesar de estar mais longe, e apesar da América Central ter o mercado americano, muitas vezes eles preferem comprar um melão da América Central porque ele é mais barato, que não tem esse imposto que nós ainda temos. Então a gente não tem a dúvida que isso vai melhorar. Agora, isso resolve todos os nossos problemas? De forma alguma. Nós temos ainda a questão de registro dos defensivos, porque a gente não pode usar produtos que não têm registro, e esse registro é muito demorado, muitas vezes deixa o produtor na ilegalidade involuntária, ele não consegue, porque não tem nada registrado para a fruta que ele está produzindo. Isso tem avançado, mas ainda é um problema. Nós temos problemas de logísticas, de estradas, de portos, aeroportos, e principalmente
a mão de obra dos órgãos interventores que tem que liberar a fruta para exportar. O Ministério da Agricultura tem sua fiscalização, que ele tem que inspecionar a carga, a Anvisa também tem que inspecionar as embalagens. Então, desculpa, muitas vezes a gente não tem gente suficiente para esse crescimento de volume. Inclusive, se a gente realmente dobrar a exportação, ou menos que seja um aumento de 50%, já teremos problemas nos portos. Então, realmente, esse é um grande gargalo que nós temos, que o Ministério da Agricultura está defasado em suas contratações de profissionais, de agrônomo, que possa ficar no porto inspecionando carne. Então, você imagina um produtor que manda um pallet desse aí para ser via aérea, manda para o aeroporto, o avião vai embora, e ele não consegue carregar a sua mercadoria porque não houve a inspeção, porque não tinha gente para fazer a inspeção, é um prejuízo tremendo, porque já no outro dia, quando a fruta era para estar lá, ela está aqui no Brasil ainda. Isso ocorre também com os navios e tudo mais. Então, esse é um gargalo que a gente tem trabalhado junto, sensibilizado no Ministério da Agricultura, e eles, de certa forma, estão evoluindo positivamente com relação a isso. Luiz Roberto, grande parte da produção ainda é exportada por aviões ou pela parte naval? Porque a gente sabe que daqui para a Europa leva mais de 10 dias para chegar e alguns produtos podem até estragar no meio do caminho, né? Não sei qual que é a capacidade aí de resistência de cada produto, mas com certeza tem produto que amadurece mais rápido que outros, né? Eu acho que limão, por exemplo, demora mais, né? Pelo que eu sei. Agora, como é que vocês fazem essa avaliação? Vocês exportam mais pela via aérea ou pelas via naval? E qual que é a diferença do preço, do custo? Que a aérea deve ser muito mais caro, né? E encarecendo o nosso produto em relação a outros mercados. Como é que vocês fazem essa distribuição dessas cargas enviadas para o exterior e o que dá mais lucratividade para o produtor? Então, essa é uma pergunta interessante. Se você pegar as frutas mais exportadas do Brasil, que é o primeiro lugar, a manga, em termos de volume, o melão, depois o limão, a melancia, essas frutas todas, elas vão via marítima, cujo frete é muito mais barato do que o frete aéreo. O frete aéreo é em torno de $1,3 o quilo, enquanto que o outro vai sair bem menos da metade, 35 centavos, alguma coisa assim, é muito mais barato. Então, depende do valor agregado que a fruta exportada tem. Vou dar uma ideia para vocês aqui, uva sem semente, um container de uva sem semente vale $60 mil, mais ou menos. Um container de manga vale $35 mil. Um container de melão vale mais ou menos uns $20 mil. Um container de banana, $10 mil. O pessoal fala preço de banana. Então a banana você não consegue fazer na via aérea de jeito nenhum, ela não paga esse custo. A uva paga. Então depende muito assim, da fruta e do destino. Muitas vezes também, como você disse, o mamão não aguenta chegar via marítima. Ele chega, às vezes chega bem, às vezes não chega. Então tem que ser enviado via aérea, então ele tem que ter um valor agregado muito maior. Então quanto mais o produto é exportado via avião, menos volume ele tem, naturalmente. E quando a gente, por exemplo, no melão, que a gente consegue exportar melão e melancia via marítima, o Brasil hoje manda tranquilamente mais de 600 containers por semana para a Europa só de melão e melancia, porque ele é um produto mais barato e que viaja bem, que tem um transit time de 40 a 45 dias, então com 10 dias para chegar na Europa, ele tem um bom trânsito, um bom tempo de vida de prateleira. Já para a China, onde você tem às vezes 40 dias, já é um problema, nós temos que fazer isso via aérea, coisa que ainda não está sendo feita, nós estamos buscando aí alternativas para isso. Mas em termos de volume, sem dúvida nenhuma, o embarque marítimo hoje lidera as exportações de frutas brasileiras. Luiz, nesse acordo que a gente firmou do Mercosul com a União Europeia nesse fim de semana agora, a previsão é que a uva já fique sem tarifa zerada já esse ano, né? Agora, já melão, melancia e outros produtos aí, a previsão é que leve até 10 anos para isso cair, a zerar, né? Isso. A gente pode esperar todo esse tempo? Como é que a gente faz é satisfatório? Esse prazo não é muito longo? Bom, óbvio que a gente gostaria que tudo fosse desagravado de imediato, como é a uva. Mas aí são interesses, muitas vezes, lá da Europa, que não quis desagravar todas as frutas de imediatamente. Por exemplo, a que vai mais demorar, que é 10 anos, é a maçã.
provavelmente para que os produtores locais se adaptem a essa nova realidade de ter fruta brasileira lá, maçã brasileira, na contra-estação, quando eles não estão produzindo. Então, realmente isso é negociado caso a caso. A gente queria que fosse tudo agora, mas se você pensar que faz 26 anos que nós estamos tentando ter esse acordo e dizer agora assim, o melão vai demorar 7 anos, o abacate e o limão vai demorar 4 anos, mas já tudo certo, tudo acertado, assinado, como diz aqui, o acordo batido, é óbvio que para nós já é uma notícia boa, embora não fosse a ideal, mas já é uma notícia boa. Então é isso, agora a gente tem mais expectativa e já tem um horizonte de redução então dessas tarifas, o que nos dá já mais uma tranquilidade de poder, inclusive, conversar com os importadores e ser mais agressivo na questão do preço. Agora, olhando para 2026, quais são as principais oportunidades para o setor de frutas e, ao mesmo tempo, quais são os maiores riscos que precisam estar no nosso radar? Então, vamos lá. Na parte de produção, é óbvio que uma fruta é uma cultivar, né? É um produto que ela gera muita mão de obra, portanto, ela tem um custo altíssimo. E a grande preocupação realmente é a questão da água, né? Então, muitas vezes elas são irrigadas e você precisa ter chuvas no momento certo para poder restabelecer os aquíferos, né? As represas, para você poder irrigar no período que não tem chuva. Então, hoje, com essa insegurança climática, isso deixa um pouco preocupado, saber, será que aqui no Nordeste brasileiro nós teremos reserva de água suficiente para poder irrigar nossas frutas? É uma dúvida, né? Então, temos agora a transposição do rio, isso dá um pouco mais de tranquilidade, mas a gente precisa de chuva, sem chuva a gente não consegue ter água, embora a gente até use muitos poços artesianos, mas esses poços também são restabelecidos com água, então acho que é um grande problema. Paralelamente à questão da irrigação, nós temos energia, e é um problema sério. Em muitos lugares a gente solicita uma carga elétrica para você instalar uma fazenda de irrigação, e isso demora anos, 3, 4, 5 anos, para que a companhia vá te atender. Então, muitas vezes você fica de braço cruzado sem poder produzir, porque não tem energia para bombear a água. Outro ponto importante é a questão fitossanitária, cuidar muito das fronteiras, aeroportos e portos, para que não entre nenhuma praga nova no Brasil. A gente tem um risco de uma mosca chamada mosca da carambola lá no norte, lá no Amapá, na fronteira com o Suriname. Então tem que ter um trabalho muito firme para que essa mosca não entre para dentro do Brasil, porque isso pode prejudicar as exportações. E a mão de obra hoje que está terrível, ninguém consegue mais arrumar mão de obra para trabalhar nas fazendas. Imaginem que na fruticultura, segundo o IBGE, nós geramos 2 pessoas por hectare, enquanto que na soja uma pessoa cuida de 200 hectares, portanto a gente gera 400 vezes mais emprego por hectare do que a soja. Não é o dobro, o triplo, é 400 vezes mais. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande, as pessoas não querem trabalhar registrada para não perder o benefício, e a gente não pode contratar sem estar registrada. Então isso tem sido uma grande dificuldade, e principalmente para aquelas frutas que têm um regime de safra determinado. Então, por exemplo, a maçã, o limão, a laranja, que você tem alguns meses de colheita, você não consegue o safrista vir trabalhar, porque ele tem que deixar o regime hoje lá que ele tem dos benefícios para vir trabalhar, e depois ele não consegue voltar, ele vai para uma fila, ele tem segurança, então ele quer vir sem registro, isso a gente não pode fazer. Então eu acho que hoje o grande gargalo, para finalizar a sua pergunta, é realmente a questão da mão de obra. Nossa, eu não fazia ideia da quantidade de funcionários, de colaboradores que eram necessárias, essa informação dos 400. Pois é, só a nossa empresa são mais de 8 mil colaboradores direto, 8 mil carteiras de trabalho direto, tendo uma ideia. Bom, agora para a gente encerrar, Luiz, quais são as metas da associação para esse ano e quais são os novos mercados, além de Europa e Estados Unidos, que o Brasil está mirando para manter esse ritmo de crescimento? Nós estamos mirando o mercado norte-americano para algumas frutas, como o limão, o abacate. Nós estamos mirando também o Oriente Médio, algumas frutas, especialmente que lá é uma região que consome muita fruta e é calor o ano inteiro, tem um poder aquisitivo alto, não está tão longe quanto está o Sudeste Asiático, que é uma das regiões que a gente mais gostaria de abastecer, mas tem problema de mercados que não estão abertos ou de logística, então fica aquela situação, a gente não tem poucas frutas são habilitadas, então não dá para fechar o navio. Se você não fecha o navio, você tem que pegar um navio normal que vai parar nos portos e demora muito para chegar. Então, assim, mas nós estamos trabalhando nisso, abertura de mercados diferentes, como já abrimos Chile recentemente para algumas frutas, o México. Então, assim, trabalhar para abrir fortemente
novos mercados, porque sem isso você não pode nem pensar em exportar. Se você abrir o mercado, você vai ter uma série de dificuldades, mas pelo menos você está caminhando para poder fazer as exportações. Então, a gente espera consolidar e aumentar nesses lugares onde já está agindo fortemente, que é o caso da Europa, e essa desagravação das taxações vai nos ajudar, e abrir mercados novos para essas nossas frutas que são tão deliciosas, que são tão saborosas, nutritivas, saudáveis, e que gera tanto emprego, né, nos lugares que a gente mais precisa. Então, a gente tem sensibilizado o governo com isso, e tentando aumentar o consumo no mercado interno, que ainda é muito baixo, e a gente precisa fazer umas campanhas aqui, porque quanto mais o brasileiro consumir frutas e hortaliças, menos ele terá problemas de saúde, como obesidade, doenças do coração e tudo mais. Então, a gente tem trabalhado isso junto ao governo para que aumente o consumo de fruta. Olha, Luiz, eu não posso falar por todo o povo brasileiro, mas pelo menos aqui na redação a gente consome bastante fruta em casa também, fruta, verduras todo dia, toda hora. Eu sou loucamente apaixonada pelas frutas brasileiras. Eu falo, quando a gente viaja para o exterior, o que eu mais sinto falta, de fato, são das frutas brasileiras. Nenhum lugar tem a fruta saborosa como a gente tem. Isso é fato. E aqui na redação, todo dia, né? Tem banana, tem maçã, tem pera, tem agora goiaba, ameixa, nem eu sei. Pêssego. Tem pêssego muito delicioso. Que bom. Fico feliz que vocês sejam os consumidores também. Precisa disso aí para a gente poder continuar trabalhando e gerando emprego. Eu fico muito feliz com essa notícia de vocês. Com certeza. A fruticultura, ela reforça que o Brasil tem competitividade, tem qualidade e capacidade de ocupar espaço no comércio global, mesmo em um cenário de incertezas. Eu quero agradecer muitíssimo, Luiz Roberto, a sua participação hoje aqui com a gente, viu? Foi um prazer, sempre que convidados estaremos com vocês aqui. Muito obrigado por dar esse espaço para a fruticultura, Camila e Germán.